10 camisas, eu não preciso de mais de 10 garfos, ainda 10 eles falam que é muito. Então hoje meu convite é só esse, é só para trazer essa reflexão sobre o agro. Ele é sustentável por quê? Porque a principal relevância dele é o social. Agora, quem precisa ser sustentável? Eu. Você. Senhora. Senhor. O agro está investindo em tecnologia, investindo em inovação, investindo em biotecnologia, produzindo cada dia mais em menos terra, preservando mais, utilizando menos defensivo, menos fertilizante. E eu? O que eu estou fazendo para diminuir meus danos ambientais? Usar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que meus sócios aprenderam nas vidas pregressas, vamos chamar assim, por bem, ajudar as empresas a mover nessa agenda SG, de uma maneira super progressista. Não somos ativistas, quem quiser na empresa ser ativista, seja no seu momento de lazer, no seu momento pessoal, mas aqui é muito sério como que a gente ajuda as empresas, os municípios, os governos a evoluírem nessa agenda. Fiz alguns investimentos anjo, algumas startups, teve uma de compostagem, Pink Farms, que é uma fazenda vertical urbana, e trabalho muito, me dedico bastante no movimento do Pacto Global, no movimento Mais Água, minha equipe inclusive, meu head de agro, ele participa no movimento de agro sustentável, e nós administramos o Agnest. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é o Agnest. Então, por isso que eu estou aqui hoje, porque hoje eu faço parte do Agnest. Não estou aqui porque eu trabalhei com tabaco, não estou aqui também porque eu sou mineiro, né? Eu sei que Minas tem uma vocação para o agro, mas estou aqui por causa do Agnest, tá? Enfim, acho que quando a gente fala de economia de baixo carbono, a gente tem que lembrar o que aconteceu recentemente, né? Não estamos mais no momento de mudanças climáticas, sendo bem sincero. É emergência climática, é crise climática, porque os eventos estão acontecendo cada vez mais frequente e cada vez muito mais impactantes. Então, ninguém imaginava o que podia acontecer com esse poder devastador que teve no Rio Grande do Sul, infelizmente, aqui pertinho da gente. Mas quem podia imaginar, em 2023 teve seca na Amazônia, gente. Um local que tem horário para chover todo dia, né? A gente se encontra depois da chuva. Teve granizo, inundações em Dubai, no meio do deserto. Então, assim, a coisa está bagunçada, está agitada, né? Ela está saindo do normal. Então, realmente a gente tem que fazer algo e todo mundo tem que fazer a sua parte. Não sei se vocês conhecem, se todos conhecem, mas todo ano o Fórum Econômico Mundial divulga os principais riscos, né, para a humanidade, para todos nós. E aqui eu gosto sempre de olhar lá para frente, né, os 10 primeiros anos, os 10 próximos anos. E sem entrar no detalhe de cada um, mas você vê que os top 4 são relacionados a temas ambientais. E tem relação com o agro. A gente está falando de eventos climáticos extremos, que a gente acabei de colocar algumas fotos ali. Isso está sendo previsto de acontecer cada vez mais e com mais frequência. Tá? Assim como perda de biodiversidade, isso afeta todo o equilíbrio, né, da natureza, na produção de alimentos inclusive, assim como mudança crítica aí nos sistemas da terra e cortes, né, redução dos recursos naturais. Então, assim, se a gente não enxergar isso e não olhar, não vou entrar no detalhe de todos os 10, mas de novo, é algo que a gente tem que fazer rápido, tem que fazer agora. Quando a gente fala de emissões de carbono, desculpa pelos números aí, mas eu sou engenheiro, lembra de formação? Então eu gosto de números. E quando a gente fala de emissões de carbono no Brasil, é uma estimativa, tá? Feita por um instituto super renomado. Se a gente vai de baixo para cima, quase metade direcionado para uma mudança do uso do solo, especialmente tem a ver com desmatamento e etc. Tá? Mas um pouco também para usar para o agro. Que, de certa forma, o Brasil está trabalhando aí para reduzir e controlar cada vez mais. 28% da agropecuária, 18% vem de energia, e depois mais 4% para processos industriais, mais 4% para resíduos. E aí alguém vem e fala, caramba, então os vilões aqui são o agro. Não. O agro no Brasil tem umas políticas, assim como já mencionado aqui pelo secretário, né, políticas como super na vanguarda comparado com o resto do mundo. Seja os 20% na Mata Atlântica, né, de reserva legal, ou 25% no caso de São Paulo, de 35% a 50% no Cerrado, e até 80% na Amazônia. Não existe lugar nenhum, gente, a produção que a gente tem aqui. Então o agro já tem várias outras práticas agrícolas no Brasil, por exemplo, plantio direto, plantio na palha. Os Estados Unidos está começando agora
Olha que super inovação fazer um plantio direto. A gente faz há décadas no Brasil. Tá? Então, existem alguns elementos, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que sai na mídia. A gente tem que conhecer melhor. Nosso agro, ele é pioneiro, nosso agro é tecnológico, nosso agro é responsável do ponto de vista ambiental e social. Então, eu trouxe esse número de propósito, tá? Porque a primeira leitura que você olha aqui, você fala, caramba, então o problema das questões climáticas no Brasil é do agro. Então, peraí, vamos parar com esse agro. Vamos parar de comer? Não vamos, né? Podemos parar de comprar gravata, certo? Se já tiver algumas, se não parar de comer, a gente não vai. Né? Temos que comer todo dia e algumas vezes no dia. Então, aqui é só para chamar cuidado também quando a gente vai atrás dos números. E aí, um dos pontos que foi trazido aqui, eu conversei bastante com a Carla, que eu ia abordar, quais são os desafios para que o agro possa mover para uma agricultura de baixo carbono. Então, as práticas, seja controle integrado de pragas, plantio direto, assim como outras, a gente já está fazendo. E realmente o agro brasileiro está investindo bastante em agricultura de precisão. O que isso significa? Agricultura de precisão significa que a gente está usando tecnologia. A gente está conseguindo produzir mais na mesma quantidade de área ou até quantidade menor de área. A gente está sendo mais eficiente. A gente está utilizando a ciência e a tecnologia a nosso favor. Só que óbvio que a gente tem algumas barreiras. Recurso financeiro é barreira. Não temos a mesma bala, né, do ponto de vista de investimento do que os Estados Unidos, do que a China, né, que são os maiores líderes globais do ponto de vista de economia. Mas estamos movimentando. Né? Tem várias entidades no Brasil, governo, inclusive entidades, né, de terceiro setor, que realmente investem muito nisso, inclusive gente de fora do Brasil investindo nisso. E um dos desafios que tem, além do acesso financeiro, é você provar, é você validar essas tecnologias. Eu vi um tempo atrás um cartaz, uma placa, uma porteira, de um proprietário rural dizendo: não venha com nenhuma solução de tecnologia na minha fazenda. Não quero conhecer mais nenhuma startup. O Brasil é super pujante, né, com o sistema de inovação. É tão pujante que talvez a gente está produzindo até demais, né, sem tanto controle, sem tanta validação. Então eu ouvi de alguns proprietários rurais, pelo amor de Deus, não venha aqui mais não. Deixa alguém validar isso, deixa alguém falar para mim que realmente funciona, depois eu começo a usar. É um perfil retrógrado? Na minha opinião não. Porque no fim quem é o dono da terra, tem que fazer aquilo ali funcionar, que tem um risco climático de perder toda a lavoura, tem que garantir que ele realmente tem eficiência e tem produtividade, é ele. Né? Não é quem está chegando ali oferecendo uma coisa nova. Então, para isso que eu queria falar sobre o Agnest. O Agnest é uma iniciativa super inovadora da Embrapa. A Embrapa é super conhecida, né, por ciência, tecnologia e pesquisa, especialmente ciência e pesquisa. E a Embrapa está movendo novos passos, né? E esse projeto é um projeto da Embrapa a nível nacional, mas liderado pela Embrapa Meio Ambiente e Embrapa Agricultura Digital, onde eles criaram o Agnest, que é exatamente um ambiente, não, o slogan é esse, onde a agricultura digital e a sustentabilidade se materializam. É um ambiente de teste especial, onde a gente já tem a parceria lá com o Banco do Brasil, com a Jacto, são empresas mantenedoras, onde o foco é co-desenvolver e validar de uma maneira integrada, replicando o proprietário rural, novas tecnologias para o agro. E a cada tecnologia validada lá recebe um selo do Agnest. Então ele acaba fazendo esse papel, tanto que vários produtores rurais estão pedindo, me traga algo que já está testado e validado, para que eu não seja cobaia aqui. Então é uma área controlada, a gente está falando que a primeira fazenda está aqui em Jaguariúna, a poucos quilômetros daqui, onde se algo é testado lá e também dá errado, fica ali, não precisa também sair falando mal daquela pessoa que está desenvolvendo. Então também é um ambiente seguro para quem quer testar suas soluções de tecnologia. E aí, para mim, do lado direito mostra o que é os princípios norteadores do Agnest, que eu acho que ele permeia o que é o dia a dia do proprietário rural no Brasil, que é a dificuldade de equilibrar essas três dimensões. É produtividade, produzir cada vez mais no menor ambiente. É rentabilidade, que também eu posso colocar um caminhão de dinheiro ali e produzir 120 sacas de soja, não sei o quê. Mas quanto eu tive que investir de dinheiro? Então a rentabilidade também tem que estar equilibrada e a sustentabilidade. Não dá para deixar de ser sustentável, se você na terceira, a quarta produção e não vai ter aquela mesma quantidade. Realmente a terra vai pedir, vai exigir e vai cobrar. E tudo isso acontece no ambiente de colaboração, com inovação, com tecnologia e sempre com a visão do cliente. Esse é todo o mapa de stakeholders. Mas o mais importante é quem está no meio. Se a gente estiver ali validando alguma coisa que não é consumível, não é aplicável pelo proprietário rural, pode parar. Estão fazendo uma coisa errada. Porque no fim quem planta, eu não planto, tá? Eu não tenho fazenda. Ela tem plantação de café. Mas a maioria aqui acho que não planta. Então no fim, se a solução aqui não está sendo endereçada, resolver um problema real do agricultor, está indo para o caminho errado.
Tá? Então, no fim, esse ecossistema todo ele existe porque não dá para trabalhar sozinho, é por colaboração, mas tem que ter o agricultor no meio, porque a solução tem que ser endereçada para eles e para elas. Ok? Então, no fim, puxa, isso aqui eu acabei colocando no lugar errado, mas estou chegando no final aqui da minha fala, o tempo se esgotou. Estou aproveitando que a gente está aqui hoje, caso alguém queira vagas para treinamentos sobre SG, isso é uma coisa que a gente faz aqui dentro do Impactability, é um assunto que ainda está, por mais que está pujante, tem muita gente ainda que tem muita dúvida, tá? Então a gente tem sempre grupos que a gente tem capacitações gratuitas, então quem tiver interesse fica à vontade, tá? Então a gente destinou, não tinha nem combinado contigo, cara, mas aí tem 20 vagas para o público aqui, se tiver mais do que 20 a gente conversa lá, tá? Mas fique à vontade, depois a gente pode compartilhar via WhatsApp, né, essa imagem aqui, e deixa minha mensagem final, não tem planeta B. O Elon Musk até pode, quem sabe ele consegue, né, realmente colonizar Marte, etc. Se conseguir, não sei se vai conseguir plantar lá. Mas no fim, gente, a gente não está aqui para salvar o planeta Terra. A gente está aqui para salvar a perpetuidade, para garantir a perpetuidade da humanidade no planeta Terra. Continuar comendo, continuar vivendo, continuar curtindo. E no fim das contas, a mensagem final é essa. Eu adoro essa mensagem do Barack Obama. Talvez realmente a gente é a primeira geração a sentir as consequências da mudança do clima. Mas também a gente é a última que pode fazer alguma coisa. Então, concordo com você. Cada um de nós aqui tem nosso papel. Não adianta jogar para a plateia. O governo tem que fazer. O empresário tem que fazer. A sociedade, todos nós fazemos parte. Né? Então, eu, por exemplo, composto meu lixo orgânico em casa. Recomendo vocês procurar uma alternativa. O resto de comida ele pode virar adubo. Ele não precisa de um aterro sanitário, ficar enterrado e gerar gás de efeito estufa. Então tem várias iniciativas, seja redução do consumo, como o nosso colega abordou aqui, mas também como que a gente vive, como a gente consome, como que a gente se translada, né? Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade, Maria e Carla. Tá? Deixo o espaço agora para a conclusão. É realmente impacto, né? Tudo que nós fazemos gera um impacto. Qual impacto nós estamos gerando? E eu deixei propositalmente aqui nosso Ricardo Nicodemos, presidente da BMRA, para que ele traga esse apanhado geral, né? Ele que visita demais fazendas, grandes eventos do agro e tem essa capilaridade aí em torno de tudo que envolve o nosso setor produtivo, a importância de nós fazermos, mudarmos e também comunicarmos isso, né, Ricardo? Seja bem-vindo. Eu sou Ricardo Nicodemos, sou um profissional de comunicação, minha formação é planejamento estratégico e atualmente eu ocupo a posição de presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, a BMRA. A BMRA ela tem 45 anos e focada em marketing e comunicação do setor. Somos a única associação que congrega todo o ecossistema do marketing. Então lá nós temos anunciantes, as indústrias, temos agências de propaganda e temos veículos de mídia. E por que isso é importante? Isso é importante porque nós temos a visão de todo o ecossistema que faz a comunicação do setor andar. Bom, eu tenho a responsabilidade aqui de fechar uma série de apresentações dos que me antecederam e que brilhantemente cada um abordou um ponto desse tema tão extenso, desse conceito que é a sustentabilidade. Talvez se ficássemos aqui o dia inteiro a gente não conseguiria concluir ou explicar o que é sustentabilidade. Então eu vou tentar resumir ou sintetizar um pouco essa ideia numa visão um pouco de comunicação, botando isso numa visão de comunicação. Então, vamos dizer que sustentabilidade, ela pode ser dividida em duas grandes frentes, processos e comportamento. Quando falamos de processos, nós falamos efetivamente de produtividade. Então, o que as empresas e o que os produtores fazem na questão de processo para poderem produzir, quer seja no campo, quer seja nas indústrias. E nós temos uma outra ponta, que é o comportamento. E aqui nós estamos falando das pessoas, nós estamos falando da sociedade urbana, nós estamos falando das gerações. Então, nós precisamos entender e equilibrar essas duas pontas. Falando de comportamento, se falou muito aqui sobre gerações, mas eu queria voltar um pouco até numa menção que foi feita
sobre a COP30. A COP30 vai acontecer em novembro, aqui no Brasil, mas ela foi pensada, ela foi originalizada lá na Rio 92, ou seja, o Brasil, ele sediou o pensamento da COP. E a gente está falando de 30 anos. Isso aconteceu lá em 92. Nós estamos falando de uma iniciativa que partiu do Brasil. Muito bem. E o que tem isso a ver? Isso tem a ver o seguinte. Lá na década de 90, essa questão da sustentabilidade, ela era incipiente. Pouco se falava ou pouco se entendia da questão da sustentabilidade. Os anos foram passando e nós fomos avançando com isso. Mais recentemente, veio o conceito do ESG, que era, na verdade, a somatória de várias frentes. Então se organizou isso no conceito de ESG. Mas nós temos um grande desafio. E aqui, mulheres, temos um desafio, que até a Maria colocou no início da fala dela, que é colocarmos para essa geração o que de fato é a sustentabilidade. Então, na vertente de comportamento, efetivamente, nós precisamos trabalhar as novas gerações. Então, consumo consciente é um. Mas não só isso. Não é só isso. Nós vemos os jovens hoje se mobilizando, são jovens muitas vezes ativistas, mas será que há de fato a consciência do que é sustentabilidade? Porque a sustentabilidade eu começo a praticá-la dentro da minha casa. E será que os jovens estão preparados para isso? Eu não sei se vocês se lembram, mas há alguns anos nós tivemos um grande problema aqui em São Paulo sobre a questão do consumo de água. Nós ficamos sem água. E alguns bairros ficaram semanas sem água. E aí havia algumas orientações sobre como que nós economizamos a água no nosso dia a dia. E foi naquele momento que eu coloquei na minha casa um procedimento. Sempre que nós vamos ligar o chuveiro, até que venha a água quente, a minha água, na minha casa, no meu apartamento, é a gás. Então, até que chegue a água quente, aquela água vai derramando. Então, nós colocamos lá um balde. E isso faz alguns anos. A nossa secretária, que vem a cada duas vezes por semana, ela não entendia isso. O porquê que tinha aquele balde debaixo do chuveiro, ali no banheiro. E aí nós explicamos a ela o porquê daquele balde. A Iramar, o nome dela, ela implementou isso na casa dela. E nós soubemos recentemente que a filha dela, que casou, está implementando na casa dela. Puxa, mas isso é importante? Isso é importante. Porque cada atitude conta. Então, eu estou fazendo isso sobre a casa, o meu colega está preservando o meio ambiente, fazendo lá a compostagem, o meu outro colega está disseminando a questão das práticas do ESG, e com isso a gente vai mudando o comportamento, com isso nós vamos dando exemplos, ok? Então, isso é comportamento. E a questão dos processos? Bom, eu estou falando num painel que fala sobre o agro. Nós avançamos muito. Se nós recordarmos, há 50 anos, o Brasil não produzia o suficiente para alimentar a sua nação. E nos últimos 50 anos, nós fizemos uma virada. Hoje somos líderes em diversas culturas. Soja, milho, café. Aliás, vou abrir só um parênteses, pequeno parênteses, para complementar a fala da Maricelma. Ela falou a respeito das dificuldades que se tem com o plantio do café. Mas, Maricelma, eu acho que é importante falar o seguinte: vocês têm ideia de quanto tempo demora entre plantar e fazer a primeira colheita? Alguém aqui sabe? São 3 anos, pessoal.
para você plantar e colher. Só isso já seria suficiente para que a gente pudesse admirar os produtores. Mas eu quero dividir um outro dado com vocês, um dado importante. A BMRA ela faz uma pesquisa chamada Hábitos do Produtor Rural, e ela faz há 40 anos. Ela vai em loco, em mais de 3.000 fazendas no Brasil inteiro, e fica 2h30 com esses produtores. E a última pesquisa, a 8ª pesquisa, ela teve um bloco sobre sustentabilidade. E aí o entrevistador perguntava aos produtores: o que é que você faz na tua propriedade para resolver os problemas sobre sustentabilidade? E aí eles listaram uma série de atividades. Mas eu acho que a pergunta principal desse bloco foi: você tem preocupação com sustentabilidade e você toma alguma atitude para resolver os problemas que a tua propriedade causa com o meio ambiente? Vocês têm ideia de qual foi o número de respostas sim? 83%. 83% dos produtores rurais se preocupam com o meio ambiente e tomam atitudes e fazem atividades para amenizar os impactos no meio ambiente. Significa dizer o seguinte: se eu pegar uma sala e colocar 10 pessoas, 8 dessas pessoas, 8 desses produtores, se preocupam e cuidam do meio ambiente. Isso significa um avanço fantástico. E vem ao encontro do que os colegas disseram, que as leis no Brasil são muito rígidas, mas o principal disso é que o produtor hoje ele é consciente. E nós precisamos contar essa história para a população brasileira, porque nem todo mundo sabe desse comportamento do produtor. Nem todo mundo sabe que para tomar uma xícara de café, antes a Maricelma ficou 3 anos plantando, cuidando, enfim. E o que eu gostaria de colocar a vocês é que se há um setor que é sustentável e que está avançando, porque é um setor que está em evolução, e todo setor em evolução erra. Mas eu posso garantir a vocês, até porque nós estamos no dia a dia dos produtores, que a grande intenção do agro brasileiro é se tornar, além de um dos líderes mundiais, um agro sustentável, um exemplo para todo mundo. Agradeço a oportunidade e nos colocamos aí à disposição para falarmos um pouco mais. De conteúdo somente com a fala dos senhores, porque realmente foi muito agregador, né? Nós vemos o quanto nós podemos, aí temos na mão essa oportunidade, nossa geração, né? E lembrei-me de alguns dados, né, que mostram aí que os senhores têm muito acesso a isso também, o que diz a ONU em relação ao nosso crescimento populacional e em relação ao desafio que nós temos de aumentar a produção de alimentos, né? E aí está o grande desafio que nós temos também. Hoje nós temos em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo, mas em 2050 seremos 9,7 bilhões. Para isso nós teremos de aumentar a nossa produção de alimentos em torno de 60%. Então olha o grande desafio que nós temos e que bom que nós estamos enxergando, né, a necessidade de termos essas práticas sustentáveis. Então, eu gostaria de passar, né, uma fala final para cada um de vocês, mencionando sobre o quanto que unidos nós devemos, né, e podemos fazer mais. Então, acho que todos aqui entendendo o DSG, mas representando cada um segmento, né, seja no setor do governo, né, as políticas públicas, o que pode contribuir, né, como associação, de que forma que a gente pode, juntamente com as políticas públicas, contribuir, e junto com a federação, e juntamente com os produtores rurais. Então, eu queria, nessa última rodada aqui, uma fala de aproximadamente 2 minutos para cada um, né, por conta do nosso tempo aqui, que o relógio também não contribui tanto com a gente, mas para a gente poder juntar, né, tudo isso que foi dito e o quanto que o que cada um vem sendo feito pode ser potencializado com ações, né, envolvendo produtores, envolvendo a federação, envolvendo associações, envolvendo o poder público. Tá? Então eu gostaria de passar mais uma vez a palavra para a FAESP. Rede sindical, seus mais de 220 sindicatos rurais espalhados em todo o estado de São Paulo,
São 322 extensões de base, ou seja, nós temos uma capilaridade muito grande. E a nossa missão, sim, é trabalhar pelo produtor rural, pela produtividade, mas também pela sustentabilidade, através dos nossos cursos do Senar, que leva essa capacitação aos nossos produtores rurais, familiares, trabalhadores. Eu esqueci de falar, quando estava ali, sobre também a nossa ATIG, que é um programa de assistência técnica e gerencial, que leva uma assistência de excelência aos produtores. Então, o nosso trabalho sério, o nosso trabalho firme, capitaneado aqui pelo nosso presidente, Dr. Tirso Meireles, é trabalhar, levar ao produtor rural essa melhor qualidade de vida. E a qualidade de vida, sim, está atrelada ao meio ambiente. Os nossos produtores rurais, os nossos trabalhadores trabalham, sim, voltados ao meio ambiente. E com mais informação, com mais capacitação, trabalharão ainda melhor nesse sentido. Então é essa a nossa missão da nossa Federação da Agricultura Pecuária do Estado de São Paulo, assim, associada, atrelada ao nosso Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E nossos 220 sindicatos, formamos o sistema FAESP-Senar Sindicatos Rurais, junto com a nossa Comissão Semeadoras do Agro. Estamos firmes, unidos com nossas entidades parceiras, com entidades de governo, para trabalhar por um mundo sustentável, um mundo melhor, mais justo, mais igualitário e, acima de tudo, mais saudável para todos nós. Muito obrigada. Por vários motivos, indústrias como essa, ou elas já morreram, ou elas estão morrendo, ou elas estão tendo que se reinventar. E aprendendo muito com o ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação, ele trabalha, né, hubs de startups, etc. Eles trabalham e compartilham suas ideias. É co-work, eles compartilham não só espaço, mas suas ideias. Sem medo de que alguém vai roubar a tua ideia. Porque a diferença não está na ideia. A diferença está na execução daquela ideia. Transformar aquilo ali num valor real para quem vai consumir, quem vai comprar, quem vai adquirir aquele serviço. Então, o modelo de colaboração é um modelo que já é muito natural para quem trabalha com sustentabilidade. Porque a gente sabe que não tem como fazer, tudo tem que ser feito sozinho. Então, para mim não existe outra forma dessa forma, porque no fim tem muita coisa emergente, tem muita coisa urgente. Então, vocês viram um dos slides que eu coloquei, o ecossistema nosso de inovação para o agro, ele tem governo, ele tem terceiro setor, ele tem academia, tem iniciativa privada, tem empresa gigante, tem empresa que está nascendo. Então é um ambiente onde você aproveita essa mistura toda de cultura, essa mistura toda de visão de mundo, porque o futuro vai nos cobrar, eu concordo, e vai cobrar de decisões que a gente toma hoje. Né? E essas decisões elas têm que ser coletivas. Né? Cada vez mais também eu vejo que os governantes eles estão abrindo mais para que a população também possa participar dessas discussões. Então é isso, não tem outra forma a não ser colaborando. É assim que a gente vai realmente deixar um futuro melhor aí para as próximas gerações. Então, em termos eu sempre estou fazendo esse alerta aqui, e eu estou indo em todas as cidades conversando com os prefeitos, justamente por vários motivos, desenvolvimento econômico, mas também nessa visão que a gente vai ter que abrir uma linha de pensamento bastante diferente para o público feminino, como a gente vai ter que abrir para os jovens, que é outro grande gargalo que nós estamos. O Brasil hoje tem 4 em 5 jovens que não estudam e não trabalham, são 25 milhões, com população de 200 milhões, são mais de 10%. São Paulo tem 3 milhões e 125. Então é uma outra preocupação que a gente tem bastante. E a outra ponta que a gente está discutindo muito também é a questão dos auxílios, tipo Bolsa Família, ou qualquer assistencialismo. Eu não sou contra, tá? Eu sou um cara extremamente a favor. O que eu sou contra é não ter a válvula de saída. Isso eu acho que é um dos maiores erros que nós estamos cometendo. Se você olhar o modelo da Malásia ou da Índia, você precisa ter uma válvula de saída. Porque é injusto você condenar as pessoas a serem miseráveis o resto da vida. Se você não dá a válvula de saída, eu não sairia. Eu também não sairia. Então, é uma questão que eu acho que a gente tem que ter uma atenção muito especial a isso, como que a gente vai fazer essa transição, como a gente faz. O governador deve lançar para ele, junto com a primeira-dama, um programa muito forte nos próximos 2 meses. É o máximo de spoiler que eu posso dar. Não posso dar mais spoiler do que esse. Mas essa é uma preocupação forte, porque quando você cruza jovem, mulheres e a questão do assistencialismo, justifica essa falta esse apagão de mão de obra que nós estamos tendo, e ele é altamente preocupante, principalmente para mim. Nós tínhamos como meta trazer 400 bi para São Paulo em 4 anos, até ontem a gente tinha 485,
200 e pouco, 250 já entraram, mas tem 235 para entrar. E aí começa o gargalo nosso. Não tem mão de obra. Então, é um assunto que a gente precisa tratar muito fortemente com visão de sociedade, não é uma visão simplesmente pública, é empresarial. Eu sou empresário, então eu falo que nós temos que começar a questionar bastante esses dois triângulos que vai mexer. E a sustentabilidade, ela encaixa nisso, né? Eu não tenho muita preocupação justo com a linha que nós estamos indo. Eu tenho preocupações pontuais dentro da sustentabilidade de São Paulo. Por exemplo, a matriz energética eu não me preocupo, porque a gente tem 60% da nossa matriz de São Paulo é limpa. O nosso gargalo em São Paulo é diversificar a matriz por falta de energia mesmo. Porque você está crescendo demais, você começa a ter problema de energética, de distribuição principalmente. Nesses 385 bi, tem 90 bi que é data center. Data center consome energia demais. Então eu tenho um problema, às vezes nem é muito da geração, na transmissão começa a ter problema. Então é uma coisa que nós vamos ter que olhar, e para isso a gente está apostando em diversificação da matriz energética nossa. Nós estamos apostando em fotovoltaica, nós estamos apostando em energia de espelho d'água, nós estamos apostando fortemente na utilização de gás metano do resíduo, como dentro da cadeia do cana-de-açúcar, o biogás e o hidrogênio. Para mim não existe nada mais limpo para a substituição da gasolina do que propriamente o hidrogênio. Acontece que muita gente pergunta, né, o carro elétrico nunca vai ser carro-chefe nosso no estado de São Paulo. Ele é uma opção. O carro-chefe nosso vai ser o etanol. E tem uma justificativa para isso. Nós somos líderes de cana-de-açúcar, detemos 45% do etanol, produção 14,7 milhões de metros cúbicos. Temos mais de 189 usinas no estado de São Paulo. Então não tem motivo para não apostar na cana-de-açúcar. E também temos 9,8 milhões de hectares plantados. Para vocês terem noção, só 4 regiões nossas não produzem cana-de-açúcar, que é o Vale do Ribeira, Baixada Santista, região metropolitana e São José dos Campos. Só. O resto todo nós temos. E o mundo optou, no caso do hidrogênio, se você olhar o modelo japonês e o modelo chinês, eles estão fazendo eletrólise para chegar no hidrogênio através de água e energia. Aí você tem um problema, porque eu preciso armazenar, transportar e criar a cadeia de postos. No nosso caso, não. Nós estamos em fase final, a gente está apostando com o pessoal de São Carlos, a gente vai entrar um conversor dentro do carro, que eu abasteça de etanol e transforma ele em hidrogênio. Dessa forma eu faço a cadeia ser limpa. E no caso do diesel, nós vamos no biogás e no biometano da cadeia de cana-de-açúcar. Então esses são os carros-chefes que nós estamos apostando. O primeiro carro, eu acredito, eu estou muito otimista para que possa ser 2027. Ainda eu sou mais otimista, mas eu ainda posso. Mas o caminho é esse, a gente vai seguir esse caminho, né, pela própria característica nossa. E outras matrizes, né, a fotovoltaica também eu estou apostando muito. Tive até uma reunião hoje cedo com um grupo enorme. A gente está olhando as pequenas cidades aí com outra visão. A gente deve vir com 30 ou 40 usinas de fotovoltaica nos próximos 2 anos. Então são as linhas nossas muito claras. Há uma preocupação quanto ao aterro. Essa é uma grande preocupação que São Paulo tem que ter. A Natália, que é a nossa secretária de Infra e Meio Ambiente, está desenvolvendo um projeto para isso. Praticamente 2 ou 3 anos a gente começa a saturar. Isso é impacto na veia, tanto ambiental, porque o aterro nós temos a questão do chorume, né? Fora também a capacidade de transporte e a própria exploração que tem em cima do aterro, que nunca é bom, né? Se não tiver uma política muito forte. A gente está preocupado com isso, estamos traçando uma série de políticas junto com a Natália. Então eu sou outro gargalo. Água é uma coisa que me preocupa demais em São Paulo para a gente. Demais. Assim, as mudanças climáticas têm demonstrado isso, os nossos reservatórios não estão acima. Algum vai, outro não vai, mas a questão de água é outra preocupação que existe no nosso governo, de novo, né? A brilhante Natália está olhando isso. Então são várias matrizes que a gente vem olhando, mas eu particularmente não acredito em nenhum modelo hoje mais no mundo, depois da pandemia, depois da guerra da Ucrânia com a Rússia. O mundo, as pessoas estão com a dificuldade de entender, primeiro que nós desglobalizamos. As próprias medidas do Trump ultimamente, eu acho que tem muita gente lendo errado. É o que o mundo mudou. Hoje ninguém quer ser dependente de ninguém, ninguém quer se sacrificar pelos outros. Você tem um novo equilíbrio, um novo desenho de comércio internacional vindo, né? O próprio posicionamento do Trump e outros, né? Hoje as empresas têm optado de se internacionalizar, é mais fácil do que você querer. Porque as barreiras comerciais vão sempre existir, hora mais forte, hora mais fraca. Mas uma questão é certa, né? O mundo desglobalizou, ninguém quer ser dependente de ninguém. No caso de matriz energética, eu particularmente defendo muito, né, junto com o governador, com a Natália,
é essa diversificação. A Europa apostou muito tempo só numa matriz e deu no que deu. Então, eu acho que a diversificação ela é importante, ela tem que ser vista, entendeu? E levando em consideração, dentro até do painel de vocês, que nós estamos apostando fortemente em 3 grandes pilares para o desenvolvimento econômico de São Paulo, que é justamente a agricultura. Eu não gosto de falar agro, eu não sei porque eu fui presidente da BRF, né, na América Latina e vice-mundial. Eu falo que me remete a soja, a milho. Eu estou preocupado com a agricultura também de fruta, hortaliça, sabe? Eu acho que é muito maior do que a gente olha. Então, e São Paulo ainda tem 4,5 milhões de metros quadrados sem utilização. Apesar do brilhante trabalho que o PI está fazendo, tem um caminho grande para a gente explorar, porque é uma coisa que você não vê no mundo, né? É difícil você achar um país desenvolvido que tenha tanta área ociosa como nós temos. Isso aqui é meio maluco, né? E não tem motivo, né? Até porque São Paulo detém 47% do consumo do Brasil. A gente precisa entender isso. A gente é 30% do PIB, 22% da população. Nosso PIB, eu falei, é 3.250 tri. O segundo lugar, que é o Rio, se não me engano, é 1.150 e Minas vem com 1. Então isso tem um tamanho representativo, né? 20ª melhor logística do mundo, o que faz que você consiga fazer um desenho muito mais independente do que você precisa necessariamente ter aquela preocupação total. A cada 100 reais que a gente manda para Brasília volta 10, não é ruim, não, pode ser, obrigado. Vai voltar 10, deixa eu ver se fica em pé aqui, fica. Se eu não cair aqui eu tomo um banho. E, então, assim, é justo, né, assim, na questão federativa, mas é importante entender isso, a cada 100 a gente recebe 10. Então a gente está avançando muito nessa cadeia e a sustentabilidade ela passa a ser extremamente importante, que é uma política do nosso governo, podem ter certeza disso, mas com um olhar também no social e um olhar no desenvolvimento econômico. As características da região. São Paulo, nesses 3 trilhões 250, ele tem uma característica, 81% dele está em 4 regiões, isso nos preocupa bastante. Você tem 50% da região metropolitana, 20,2% é Campinas, 5,8% é São José dos Campos, 5,1% é Sorocaba, isso dá 81% dessa riqueza. Então você começa a ficar preocupado quando você olha Vale do Ribeira 0,45%, você olha Barreto 0,9%, Itapeva 0,8%, entendeu? Você começa a ficar preocupado, 1,99% é Bauru, então você começa a ver que você vai ter que remanejar. Isso está acontecendo porque desses 485 bi que entra, ele atinge mais de 199 cidades, então a gente está conseguindo pulverizar. E na questão de sustentabilidade, nós não podemos tirar as pessoas, né? Eu falo sustentabilidade, o meio ambiente ele tem que estar envolvido pessoas. Se a gente continuar pensando num modelo mais europeu, nós temos que também separar o que é interesse econômico e interesse não econômico, né? Tem que tomar cuidado da gente não avançar mais do que é necessário por outros motivos que os países criam. Que hoje, para criar barreira, eu posso criar de várias formas, e o mundo é assim. Teve uma época que falava, se você não tiver ISO 9000, você não vende, você não vai vender para o exterior. E todo mundo foi para ISO 9000 e isso não foi verdade nunca, né? Eu até brinco que nas empresas que eu era presidente, os manuais sempre eram branco, marrom por fora e branco por dentro. Você abre uma vez por ano para poder pegar a certificação, né? Então, eu tenho muito medo só de não misturar isso. Nós temos que sempre estar lembrando que a sustentabilidade, o meio ambiente está ligado a pessoas e desenvolvimento econômico. Eu tenho que estar cruzando essa barreira. Eu até brinco muito porque eu tive a oportunidade de trabalhar na Vale, né? Você fala, ninguém fala de Carajás no mundo, que é uma mina extremamente sustentável, mas ninguém fala, e está no meio da Amazônia, e a mina é altamente impactante. Mas então é possível olhar isso com um olhar bastante preocupado com as pessoas. E nesse desenvolvimento econômico, a gente precisa entender também que São Paulo tem, como eu falei com vocês, 44 milhões de pessoas, mas 38 milhões de pessoas moram em 142 municípios acima de 50 mil. Então eu tenho 8 milhões de pessoas que moram em 503 municípios abaixo de 50 mil. Entre 50 mil e 20 mil são 117, abaixo de 20 mil são 386, sendo que dentro desses 386 eu tenho 115 municípios abaixo de 5 mil. Fazer o quê? Abandoná-los? Não pode, gente, não é a nossa política. Então, e essas cidades menores, normalmente as variáveis dela vai estar na agricultura, turismo, são os pilares nossos, indústria, muito mais pequenas e médias. Nenhuma grande empresa vai para uma cidade de 5 mil habitantes, esqueçam. Eu sou sócio de investimento, fundo de investimento fora do Brasil, em Singapura, e a gente olha isso de manhã, de tarde, de noite, olhava, né? Porque agora estou no governo, não pode olhar nada. Então, afasta completamente. Mas é óbvio que nós temos uma preocupação. Como eu falei com vocês, as 3 grandes alavancas nossas, até do painel de vocês, é turismo, é agricultura, principalmente para cidades abaixo de 20 mil,
Nós temos uma característica bastante importante em relação aos outros estados brasileiros, porque nós temos 49 milhões de pessoas que rodam em turismo por ano no estado de São Paulo para 44. Significa que a pessoa viaja mais de uma vez. Nenhum estado brasileiro tem isso. Porque se a gente depender do turismo externo, isso talvez seja um dos grandes revolta minha com o Brasil, porque eu não consigo entender como que a gente recebe 6,6 milhões de visitantes e comemora. E olha isso, a gente comemora. Então, se olha, a República Dominicana faz 9,5 com 2 praias, o México faz 45 milhões, sem contar a França e a Espanha, que estão acima de 80. Então, você pergunta para mim assim, por que nós não temos? O Brasil só não tem vulcão e esporte de neve. O resto, o Brasil tem tudo, então não dava para ter esse número. Em São Paulo a gente tem feito um trabalho muito forte, até com o Lucena, que é outro secretário que está fazendo um trabalho brilhante, que é o desenvolvimento da cadeia de turismo. Quando nós chegamos, o turismo era 200 e pouco bi, hoje ele está batendo na casa dos 350, deve passar 10% do nosso PIB. A gente veio muito forte nessa área, a gente está fazendo um trabalho de captação, de hotéis, criamos uma rota do vinho, que são com 267 vinícolas, amanhã vocês estão convidados, quem quiser ir. A gente lança no Palácio a Rota do Café, que atinge 41 cidades, na cadeia que a gente está desenvolvendo. Então, existe uma preocupação muito forte com o desenvolvimento econômico, mantendo a característica da sustentabilidade. Por isso que eu defendo cadeia econômica. Eu não sou um cara muito defensor de commodities. A gente sabe que o Brasil vai alimentar o mundo, isso não tem dúvida, até porque é o único país do mundo com 2 safras e tem lugar já desenvolvendo a 3ª safra. Então, mas eu não gosto muito de commodities, eu sou a favor de você ter outras variáveis fora do commodities. Eu digo que o preço internacional daquele produto cair, você quebra, ou você sofre pra caramba. Então a cadeia do café é a mesma coisa, a gente está olhando a cadeia, hoje a gente é terceiro no Brasil, né? A gente perde para Minas e para o Espírito Santo, mas a gente vem com uma pegada bastante forte. Quando a gente fala em cadeia, eu quero fazer brand, eu quero fazer cápsula, eu quero fazer a cadeia como um todo. Vale para qualquer produto hoje em São Paulo, a gente está desenvolvendo isso, né? E o agro nosso é forte, eu acho que ele tem uma característica, quase 30% do nosso PIB, e também ele tem condição de ser sustentável, não tem um problema. A gente tem um problema do Tietê, que é um assunto que alguém me perguntou quando eu estava chegando, realmente o Tietê é um problema, mas o Tietê vai se resolver, que o principal impacto do Tietê ainda é esgoto. A Sabesp não atinge os 645 municípios que nós privatizamos, mas até 2029 você tem todo o investimento para colocar. As pessoas esquecem que a gente tem um marco de saneamento que te obriga o gestor público a resolver essa questão, se não me engano, até 2030, eu tenho dúvida. Eu participei desse marco, mas eu não tenho dúvida. Mas vai chegar a hora. Isso aí pode ser responsabilidade, inclusive, civil, né, criminal. Então, nós temos alguns municípios que ainda não aderiram ao plano de universalização, então isso sofre muito o Tietê. Foi uma pergunta que me fizeram aqui. Eu tenho um pouco de alga, né, pela piscicultura, mas não é o grande gargalo, e nem na agricultura é o grande gargalo. É um conjunto, mas o grande gargalo hoje ainda é o despejo de resíduo direto, né, de esgoto nos rios. Tem cidades que descarregam 90%, gente. Então, assim, é um negócio a se preocupar, porque a gente aposta muito na cadeia também do fluvial do estado de São Paulo, tanto na hidrovia, que pega do Tietê para cima, como também com o desenvolvimento econômico, na questão de piscicultura, na questão de lazer. Você não tem um rio no mundo, ou uma lagoa no mundo que não é usada como lazer. Você nunca vai achar. Se alguém achar, pode até me mostrar. Eu vou ficar feliz de ver. Eu falo de país desenvolvido e subdesenvolvido, né? Em desenvolvimento, não sub. Então é outra cadeia que a gente aposta muito, e isso tudo dentro de uma visão de sustentabilidade. Então hoje os projetos têm que ser um pouco mais inteligentes. Nós estamos lançando agora a Cidade Inteligente, é outro projeto que eu acredito muito, não no conceito de cidade inteligente para sustentabilidade, porque é muito difícil você pegar uma cidade muito antiga e transformá-la totalmente em cidade inteligente. E quando você fala de cidade inteligente, tem várias vertentes, tem 50 itens que você pode olhar. Mas eu acredito muito em bairro e empreendimentos. Essa é a grande aposta que nós estamos fazendo, os bancos estão comigo. Eu estou até financiando bastante coisa em relação a isso, bastante agressivo até, porque eu acredito que aí é outro ponto de sustentabilidade que você corrige muito. Tem muito espaço para São Paulo. São Paulo é um estado rico, para quem não é daqui. Também quando a gente chegou a nossa renda per capita estava na casa de 2,148, agora a gente está batendo 2,662, ou seja, o plano está andando. Mas sempre com aquela visão muito forte de garantir a sustentabilidade, mas olhando as cidades. Eu sou municipalista por natureza, eu não acredito em cidade grande, né? Eu morei em Nova York, morei em Tóquio, morei em Estocolmo, eu não sou muito em Buenos Aires,
Eu começo bem e termino mal, né? É Deus também, não é na minha carreira. Mas eu acredito muito em manter as pessoas onde elas estão. Eu acho que a vantagem de uma cidade muito grande, nós sabemos os problemas que ela tem. Mobilidade, segurança e outras coisas. Então, a nossa política, e por isso que a sustentabilidade é importante, é ocupar o interior de São Paulo. Eu gasto mais ou menos 90% do meu tempo nisso. Por isso que eu fui em 358. Está difícil chegar a 655, mas eu chego. Mas é isso que a gente está fazendo, é entender a cidade, desenhar a cidade, ver toda a questão de sustentabilidade e dentro dessa sustentabilidade achar solução. Como eu disse, você, o Vale do Ribeiro, nós vamos apostar fortemente no ecoturismo e no turismo, que ele é muito mais sustentável, e na cadeia econômica, principalmente palmito, banana, cacau e mexerica, que é outra coisa também que a gente está direcionando. A gente tem que direcionar a produção cruzando os impactos ambientais daquela produção, cruzando o bem social. Não adianta você sair plantando o que você quer, que não funciona, gente. Isso em cadeia econômica, em lugar nenhum do mundo eu vi dar certo. Eu não acho que a gente seria o primeiro, entendeu? Então a gente também está hoje muito com orientação econômica nas produções, entende? Onde que é bom, por exemplo, a gente está montando um circuito de hortaliça, passando por Ibiúna, você pega mais ou menos 100 quilômetros. Nós estamos desenvolvendo produtos, o cacau ele vai ser Vale do Ribeiro, um pouco acima de Santa Rita, de São José do Rio Preto, região de amendoim, a gente está bem certo de onde a gente está plantando, laranja já é conhecido, café atinge 41 cidades, sai do Alto da Mogiana, vai até Garça. Então nós estamos muito convictos desse desenvolvimento de cadeia, de ocupação de espaço, óbvio, com toda a preocupação dentro da sustentabilidade. Mas, por outro lado, também você tem a eliminar a pobreza. Hoje a nossa pobreza, nesse plano que eu falei, a gente tem hoje mais ou menos 60%, 70% da pobreza de São Paulo está em 47 cidades, gente. Incrível, né? Nós temos 645. Mas a maior parte dela concentra-se hoje em 47 cidades. Também a gente está focando muito isso que a gente tem que fazer. Então, o ponto principal, eu fico feliz que tenha tantas mulheres discutindo isso, até porque vocês são 52,1% do estado de São Paulo, dentro da linha que eu falei com vocês. Então, eu acho que poderia falar aqui, vocês estariam ter um painel que fala de saúde, a gente está preocupado. A nossa questão de saúde, inclusive, foi muito mal debatida quando o governador quis mexer, porque você tem uma quantidade obrigatória para a educação e uma quantidade obrigatória para a saúde. A questão que nós estamos esquecendo, que é outra preocupação que nós estamos, tanto que a primeira-dama vai lançar em agosto agora os 60 a mais. Essa é uma outra preocupação que fala-se que não é sustentabilidade, mas se esquece que dentro da saúde a sustentabilidade vem da sua capacidade de gerar oportunidade, de fazer o atendimento. A nossa transição demográfica no estado de São Paulo está 2,04. Então, quando eu olho o mundo, você vê agora que a China abriu para ter mais filhos, a Escandinávia já vem desde 95 com problemas, entendeu? A questão que fica você morria com 57, a Índia morre com 47, mas está movimentando muito rápido, eles têm 1,5 bi de pessoas, crescendo 7, 3, 7, 2, 6 e 8, há 3 anos, mais 2 eles passam a Alemanha e a Japão, vão ser a terceira economia do mundo, eu não tenho dúvida disso. E eles estão nesse movimento de transição do pobre. Eles têm 800 milhões de pessoas ainda numa linha de pobreza e 300 abaixo da linha de pobreza, que é 1,5 Brasil. Mas eles estão muito rápido nessa inclusão, nessa transição que eu falei de não deixar o cara pobre a vida inteira. Então eles estão movimentando muito rápido. Isso me chama a atenção, acho até muito bom. Mas o que eu quero dizer não adianta você criar uma política que não desenvolva as pessoas, senão a miséria também não resulta em nada. Então, achar a vocação de cada cidade, cruzar a sustentabilidade com o bem social, é a grande solução. É fácil? Não. Porque muito do que você vai fazer, você não pode ter o lado político. Você vai ter que enxergar a economia de Estado. Talvez por isso é que o Brasil seja o que é. Talvez outra grande revolta minha, porque quando eu olho os últimos 10 anos, a Índia cresce 77%, a China 73%, a Indonésia 59%, Turquia 51% e a gente 8%. É sofrível você pensar o país que nós temos com a capacidade mineral, capacidade de agricultura, capacidade de indústria. Quem tem um Porto de Santos, como nós temos, que é o primeiro da América Latina, 47º do mundo, como estado de São Paulo, 20ª logística do mundo é de São Paulo. Quer dizer, eu não consigo entender por que a gente não é uma potência. Quer dizer, entender a gente entende, porque a gente faz economia de governo e não de Estado. Então, enquanto a gente não partir por um modelo de Estado, a gente não vai conseguir. E o triângulo que move um país
Tá? No arcabouço dele é sustentabilidade, mas o que vai mover o país é infra, desenvolvimento econômico, social e educação. É isso que vai ser que proceder. Nenhum país conseguiu chegar onde chegou, numa potência dos 20 maiores, que não mexeu nesse triângulo. Esse é o triângulo. Talvez a maior admiração do governador Tarcísio de Freitas é que mais da metade que nós vamos deixar, nós não vamos inaugurar. Porque isso é um processo que passa, inclusive, pela sustentabilidade. A infra, e por isso nós deixamos o meio ambiente junto com o infra no nosso governo. Porque você não tem gente pensando na infra se você não pensar em 10 anos para frente. Esse é o grande problema. Então, muitas vezes, politicamente, você fala, para que eu vou fazer? Eu não vou inaugurar. Aí você não faz. Entendeu? Se a gente tivesse pensado na imigrantes há 10 anos atrás, a gente não estava no gargalo que nós estamos hoje, que é pior. Nós vamos começar a imigrantes, mas aquele projeto é um projeto de 10 anos. Garanto a vocês que eu já fui sócio de construtora, garanto, não se faz a imigrante com menos de 10 anos. Até para a ser uma APA, ser Mata Atlântica, o jeito, pilar, estrada, não esquece. Mas se você não começar a pensar nisso hoje, você não vai fazer. Como a gente fez o trem São Paulo-Campinas, ele é para 31, 32. Depois agora vem São Paulo-Sorocaba, São Paulo-São José dos Campos, São Paulo-Baixada. Nenhum deles nós vamos inaugurar. Mas ou você começa a mexer agora, porque é isso que vai fazer também a linha de desenvolvimento. Porque eu tenho que abrir estrada, gente. Então tem que ter esse cuidado de acoplar uma visão muito mais estratégica, muito mais de business e de sustentabilidade, mas olhando o todo. E como a gente vai operando no Brasil isoladamente, você acaba perdendo o conjunto do todo. Entende? Então isso que é a grande dificuldade que eu acho de você pensar em soluções. Se você olhar o Acre, como é que eu resolvo o Acre? Eu vou ter que fazer umas EPRs para lá Peru, entende? Existe uma visão que a gente está tentando implementar em São Paulo, que é uma visão realmente pontual. Eu olho região por região, depois eu olho cidade por cidade. Porque a gente não tem como escapar disso. Nós temos uma vantagem, que a gente é do tamanho da Grã-Bretanha, mas movimentamos mais ou menos igual a Espanha. As distâncias entre cidades nossas é muito curta. Eu ganho, porque eu consigo fazer, média, as minhas viagens para o interior, eu faço 3, 4 cidades por dia por causa disso. A distância é 30 minutos, 20 minutos. Entende? Então você consegue cruzar um desenvolvimento econômico utilizando a vocação de cada uma delas, permanecendo na sua visão de sustentabilidade, permanecendo na sua visão de meio ambiente. E na saúde que eu estava falando com vocês, essa transição é importante, a gente precisa começar a pensar nisso. Porque se nós vivíamos no Brasil, era 57, depois foi 60 e poucos, a última medição é 77 e eu estou apostando que nós vamos 81 muito rápido, ou seja, a média de vida é 81. Se eu paro com 65, tem 16 anos de diferença para o sistema de saúde. Se não está entrando, quem vai pagar essa conta? E esse problema é mundial. Não é um problema só no Brasil. A gente tem que começar a parar e pensar nisso. Ou seja, a transição demográfica pode ser um dos grandes desafios futuros para o mundo. 2 a gente já conhece. Um é a guerra. Um louco aí solta uma bomba atômica e nós estamos ferrados, apesar que o Brasil está mais num cantinho aqui, né? E também para a gente ter guerra é mais fácil vir uma cheia primeiro, sertanejo, samba, depois vem um tanque, né? A gente é bem low profile para isso. Mas é um problema. E o segundo problema é a mudança climática. À medida que nós estamos mexendo nesse negócio, nós estamos desequilibrando completamente. E está ficando cada vez mais difícil, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem que existem teorias de um novo terremoto vindo aí no mundo, não sabe onde, não sei se vocês viram isso ontem, que realmente está sem controle, né? Então, assim, essa brincadeira uma hora vai custar caro, porque você tem que olhar o todo disso, né? Então, assim, eu fico impressionado com São Paulo, gente. Eu lembro o menino aqui, eu morei em São Paulo de 69 a 71, depois eu voltei em 94, mas eu sou de Minas, desde 94 que eu estou em São Paulo. Mas eu lembro de eu jogar a bola depois da escola, debaixo de garoa, de São Caetano do Sul. Hoje eu vejo uma garoa, tem um monte de tempo que eu não vejo uma garoa, sabe? Então, assim, a mudança climática é outra, e a terceira é a transição demográfica. Tem que entrar na conversa nossa, ele pode ser um diferencial muito grande. Por isso que a gente mexeu um pouco da educação e saúde, que eu estou com problema de entrada, 4 e 5 no estudo, mas estou com problema de saúde. E essa é uma grande discussão de levar a sustentabilidade dentro da saúde. Se a gente não mexer nisso agora, por isso a gente vai lançar o 60+, que é trazer pessoas acima de 60 anos para o mercado novamente. Nós vamos lançar agora em agosto. E também passa pela sustentabilidade no sistema de saúde. A gente mexeu na tabela SUS, nós temos a nossa, é diferente do governo, né? Federal, tem um valor maior. Estamos mexendo todo na cadeia de inteligência de saúde, o último tema para terminar, que eu sei que está na pauta de vocês.
falta muita tecnologia na saúde. A tecnologia existe, eu acho que existe mais a resistência de se mexer em tecnologia, telemedicina e outras ferramentas. Alguns estados mais avançados, nós também estamos avançando, mas é meio conceitual, né? Porque você imagina que você vai no SUS, faz o exame, você vai no outro SUS do outro lado da rua, não tem um sistema que te informa que você foi no outro. E nós gostamos de fazer exame, né? É uma coisa que é natural, né? Então, quanto mais você fazer exame, você vai fazer exame, mas você não tem uma inteligência e isso sufoca. Então, uma das alternativas que a gente está apostando muito com a Eleusis também, que tem feito um grande trabalho, é na tecnologia da saúde, olhando muito a questão de sustentabilidade pessoal e local. Você vai ter que fazer uma nova rede de distribuição no interior, usar um casado, ou seja, o que um faz, o que o outro faz. Mas é isso, gente, assim, eu desejo um ótimo evento para vocês, que vocês sejam bastante felizes aí. Bom saber que tem esse público feminino que eu estou preocupado, entendeu? Porque é difícil, nós vamos ter que armar uma política muito forte para as mulheres. E a última, lembrando que a coercitiva nossa na baixa renda, a cada 10, 9 é mulher não larga o marido porque ela não tem grana, ela prefere apanhar. Isso para mim que é demagogia no olhar, tá? Então, muito bom evento para vocês, espero que vocês possam fortalecer esse grupo e cada vez mais avançar. Hoje eu estou entregando uma homenagem a uma grande mulher, brilhante, que nos apoiou desde o início no meu projeto. Quero dar os parabéns ao trabalho que ela está fazendo com as mulheres. E entrego a doutora, que ela não pôde vir. Cadê a doutora? Muito bem, nós daremos sequência aqui no... por favor. Claro, por favor. Em nome da doutora Juliana, nossa presidente da Comissão Semeadoras do Agro, eu quero agradecer aqui Maria Sanches e a cada um de vocês. Doutora Juliana é uma mulher batalhadora que acredita no trabalho de mulheres, como você, como Ana Karen, como tantas mulheres que estão aqui. Muito obrigada. Nosso segundo painel, Política Pública para a Proteção de Recursos Naturais, Educação Ambiental e Saúde. O objetivo é abordar a ligação, a integração entre a proteção ambiental, a saúde pública, também as políticas públicas, além de explorar as perspectivas de cada convidado sobre esse tema. Então, tenho um grande prazer de convidar aqui à frente Dr. Marcos Eduardo Piva, advogado empresarial do meio ambiente, civil, criminal e tributário, além de assessor em negócios internacionais. Dr. Leandro Faustino, médico cirurgião, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e fundador do Instituto. E que de fato a gente tenha alfabetização no país. E que isso resgate capacidade do aluno em ser integral do ponto de vista emocional, do ponto de vista intelectual, para que ele se torne um sujeito capaz de transformar a sociedade. Essa busca da sustentabilidade, ela se faz com essa estrutura educacional, que está dentro da família, que tem o papel da mãe. Eu sou avô nessa história, né? Eu brinco lá que eu me finjo de mãe ali, mas na verdade eu estou na fase já de avô. Também estou me encaixando aqui nessas questões todas de necessidade de políticas públicas, né, para esse setor também a cada dia. Tenho meus pais vivos ainda, com mais de 90 anos, ambos com cuidadoras, é uma outra profissão aí que é importante, a gente precisa olhar com políticas públicas para a complementação, esse desafio que é a manutenção da qualidade de vida para esses idosos. Mobilidade, estrutura toda. Então, a associação, ela clama por mais associados, por mais empresas, por mais pessoas físicas, e aqui eu destaco a importância da mulher à associação. Volto a dizer, ela é essencialmente feminina por circunstâncias, não que ela queira ser só, mas ela é porque tem essa origem estrutural na família, tem na pandemia esse resgate do relacionamento familiar, do olhar para o filho, que a gente, infelizmente, a gente perde por essa... Aqui nós falamos em alimentos ultraprocessados. Nós queremos resgatar também, é função nossa, programas que voltem a essa questão de horta, de alimento saudável, de espaços para lazer. A pandemia trouxe isso, resgatou isso em nós, a necessidade desses espaços. Então eu acho que se eu brinco aqui, as minhas anotações dão uma outra apresentação, uma discussão só com o que de importante foi trazido por todos aqui.
cada um dentro do seu viés. Nós somos aquele elo, dentro desse contexto desse painel, para finalizar minha fala aqui, de que nós precisamos de ação. Políticas públicas, nós temos diversas. Que já foi dito várias vezes, a importância das políticas e da legislação brasileira ser muito boa. Agora, executar, fazê-la acontecer é um segundo desafio. O ambiente dos comitês, a gente vê a Política Nacional de Recursos Hídricos, o desafio que é fazer chegar no município o planejamento regional. A água que vocês bebem aqui, eu estou discutindo lá na região de Piracicaba, dentro do ambiente dos comitês dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O Cantareira abastece 8 milhões de pessoas aqui na Grande São Paulo. E se nós não tivermos um comportamento do ser humano de forma integral, equilibrada, para mantermos essa água disponível, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter sérios problemas futuros de desenvolvimento econômico e etc. A água é um patrimônio. Em termos de sustentabilidade, eu saí da questão dos gases de efeito estufa dentro da minha pesquisa, fui pioneiro no Brasil para medir o gases de efeito estufa, o metano, principalmente em ruminantes, há 20 anos atrás. Hoje me dedico à água pela criticidade desse recurso. Então, se a gente falar em sustentabilidade, a gente fala em segurança hídrica. E água é um assunto que eu tenho certeza que todo mundo discute, todo mundo quer discutir, todo mundo tem uma preocupação séria. E principalmente, se eu estou dentro de casa e não tenho água para uma privada, para tomar um banho, para cozinhar, é o caos. Se eu não tenho todo o saneamento, eu vou ter sérios problemas de saúde, eu vou ter sérios problemas que a gente já, infelizmente, ainda vê em grande quantidade. Então, para finalizar minha fala, desafio vocês a, com carinho, depois olharem a nossa associação como uma mola, como uma estrutura. A sociedade civil tem um papel importantíssimo, e ainda acho que no mundo é mais desenvolvido que no nosso país, de ajudar o governo a colaborar com a indústria, a fazer com que as coisas aconteçam. Então, principalmente aqui quando se falou em ESG, a sociedade civil e as associações, elas têm uma parceria importante para o desenvolvimento, e às vezes até inclusive para a redução de custos de ações que são importantes, de sensibilidade ambiental, sensibilidade social, não só responsabilidade. E eu quero então já chamar aqui, de forma muito honrosa, que está nos honrando com a sua presença, a Heloísa Schurman, ela que é defensora dos oceanos e uma das líderes da Voz dos Oceanos, autora de 5 livros, entre eles Expedição Oriente, 812 Dias de Volta ao Mundo e 2 best-sellers, incluindo na Itália e no Brasil, defensora da campanha Mares Limpos do Programa da ONU para o Meio Ambiente. Nosso muito obrigada pela sua presença. Por favor, vou pedir para que você tome o seu assento. Temos também aqui a Maristela Cardona, prefeita de Ilha Comprida, que está nos honrando também desde manhã, né, participando conosco no primeiro e no segundo painel. Terá sua participação, muito obrigada. Doutora Fran Vieira, bióloga, fundadora do Instituto Gelo na Bagagem, muito obrigada, também está conosco aqui a manhã toda acompanhando essas discussões. A Thalita Serrano, engenheira ambiental, segurança do trabalho, muito obrigada também, Thalita. E a Caroline Magalhães, capitã da área de segurança pública, política do Estado de São Paulo, com mestrado em ciências especiais de segurança e ordem pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança, chefe do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E grande prazer ter aqui um painel somente com mulheres. Com tudo isso que eu estou vendo, essa quantidade intensa de resíduos, de lixo, o que me faz continuar? O que me move, a nossa família move em direção a alcançar um horizonte? São as pessoas, essas pessoas maravilhosas que a gente encontra, que têm feito de tudo para salvar os oceanos e mudar esse cenário. Nós agora, estou voltando dia 22 para a Indonésia para continuar a nossa volta ao mundo e atravessaremos o Oceano Índico, o Oceano Atlântico e iremos direto para Belém, onde nós estaremos na COP30, apresentando, assim, na nossa casa Voice of the Oceans, Voz dos Oceanos, em Belém, e mostrando todo o trabalho de várias ONGs. Não somos só nós,
São várias ONGs ligadas a essa luta pelos nossos oceanos. Então, gente, eu convido vocês todos a serem a voz dos oceanos. Lembrem-se de toda a biodiversidade do planeta, a mais importante é o oceano. As florestas são muito importantes, mas o oceano é o número 1. Então, eu estou convidando vocês para serem agentes de transformação, para vocês pensarem e serem também a voz dos oceanos. Mas, enfim, quero agradecer aqui a oportunidade por poder estar falando da nossa região, do Vale do Ribeira, em especial Ilha Comprida, uma região aí que por muito tempo ficou um pouco esquecida, mas que nos últimos governos a gente vem notando, né, o grande interesse e a grande importância que vem se dando para o potencial turístico que a nossa região tem, um potencial que passa aí pela cultura, pelas nossas belezas naturais e por um povo que tem muito a passar para os nossos visitantes e para as pessoas que visitam a nossa cidade. Ilha Comprida, eu vou pedir depois para passar um vídeo. Ilha Comprida tem 74 quilômetros de praia. É um grande desafio a gente conseguir manter, né, um turismo sustentável de ponta a ponta da nossa praia, porque realmente ela é muito extensa. E a gente vem aí num trabalho principalmente de conscientização do turismo sustentável na nossa região. Por muito tempo a gente também viu o turismo sustentável indo somente na direção financeira, né, em poder adquirir recursos desse turismo, e se deixou um pouco fora o foco ambiental e o foco social, que é uma das grandes vertentes da nossa gestão, que é poder dar esse foco, essa importância ambiental que a gente vem trabalhando o turismo lá na nossa região. Nós somos uma praia com 100% de área de proteção ambiental. Desses 100%, 27% a 28% a gente consegue ter algum manejo dessa parte, tanto na parte aí de urbanização, e o restante é uma parte intocável. Para quem não sabe, Ilha Comprida tem as únicas dunas ainda intocáveis do estado de São Paulo. E é uma preocupação que a gente tem com os turistas que a gente recebe, essa falta de conscientização ambiental dessas dunas. A gente recebe lá em Ilha Comprida o pessoal do off-road, esse que, né, muito nos visita, e a gente está tentando aí levar essa informação para eles da importância de se ter acesso a essas dunas, mas com muito cuidado. A gente tem também as nossas trilhas, que nós estamos aí tentando legalizar essas trilhas para que a gente possa levar um turismo aí de qualidade, poder levar esse pessoal para conhecer o nosso turismo, mas a gente também foca muito aí que as pessoas saiam de Ilha Comprida com uma experiência positiva, mas que se deixe na nossa cidade também algo positivo desses turistas que estão nos visitando. E para isso a gente tem a nossa cultura, que é muito rica. Nós temos em outubro, já aproveito aqui para convidar vocês, nós temos uma festança caiçara, que a gente faz questão que as pessoas nos visitem e conheçam a fundo a nossa cultura. Então, nesta festa caiçara, a gente faz questão de levar as pessoas para uma experiência de como é feita a nossa pesca, como que é feita o trabalho da nossa cozinha, né, característica da nossa região, para que as pessoas conheçam também, elas tenham a experiência de conhecer uma coisa que é muito rica na nossa região, que são as aves, né? Nós temos lá A gente precisa ter isso nas escolas, a gente precisa ter matéria de educação ambiental, a gente precisa envolver as crianças, porque os adultos é muito difícil. É um trabalho de formiguinha, é uma dedicação, mas as crianças elas estão aí para isso, né? Para realmente mudar o mundo, para fazer diferente. E a gente, enquanto adultos, enquanto essa consciência, a gente precisa transformar isso na nossa casa. Então, começar com coleta seletiva em casa, ensinar dentro de casa o que a gente pode separar. Eu falo, né, pro meu marido, ele sempre trabalhou em indústria automotiva, que tem essa consciência ambiental muito forte. A gente tem uma moça que ajuda lá em casa, né? Então, quando a gente faz algum evento, alguma coisa, ela fala, olha, guarda as latinhas pra mim, por favor. E a gente criou o hábito, né, de deixar sempre as latinhas pra ela, tudo que é plástico, tudo. E o que ela faz com essa latinha? Tem um programa lá na nossa cidade, a gente mora no ABC,
que você troca os recicláveis por alimento. Então tem um caminhão que você entrega os recicláveis, eles pesam lá, vê a quantidade e dá uma cesta básica, assim, alguma coisa, né? E aí quando a galera vai lá em casa, nossos amigos, eu falo, gente, por favor, aqui são os lixos recicláveis, aqui latinha, aqui isso. Ah, mas isso é uma besteira. Eu falo, não. Enquanto vocês estão aqui num churrasco tomando cerveja, tem gente esperando essa latinha aqui para comer depois. Então isso é muito sério. A gente precisa começar em casa, com os nossos pequenininhos, com os nossos convidados, com os nossos amigos, levar para eles essa consciência, porque é só assim que a gente de fato vai conseguir mudar. E a gente tem um longo caminho pela frente. Onde que a gente vai trazer isso para as crianças? Eu fiz um trabalho uma vez, prefeita, com o Guarujá. A gente fez um levantamento de catadores. Porque a maioria dos catadores, assim, eu sei que tem mudado muito isso, mas os catadores eles não são classificados, as cooperativas não dão ali uma condição segura para esses trabalhadores. Então a nossa ideia era catalogar os catadores, catalogar as cooperativas e, além disso, dar um treinamento, porque os catadores às vezes eles coletam, mas eles ali não sabem o porquê que eles estão fazendo aquilo. Eles só sabem que eles vão vender e vão ter o dinheirinho deles para a família. Mas a gente pensar também na segurança do trabalho, porque ele se corta, ele se machuca, ele carrega peso e ele não vai ter, de repente, um seguro, uma previdência depois para que ele possa ter a segurança de que a família dele vai estar acolhida se algo acontecer com ele. Então, como a gente falou, né, no evento todo, a gente tem muito trabalho, gente. A sustentabilidade é só uma pontinha. E a gente juntos, a gente vai conseguir. Esse é meu propósito. E para cada um de vocês também, nós teremos agora o nosso momento de homenagens. Vou pedir para a Maria vir aqui à frente, por gentileza. A Carla também. E nós teremos então esse momento de homenagens. Depois o nosso grande sorteio também, né, Maria? Quer falar agradecendo todos também? Gente, aqui cada vez mais no nosso seminário Mulheres... Nossa, gente, estou emocionada. Planeta Mulheres Sustentáveis. Cada vez mais a gente aprende com grandes palestrantes. É esse o meu propósito. É trazer pessoas como essas, mulheres brilhantes. Obrigado pela presença, prefeita, Heloísa, Fran, Caroline, Thalita. Foi muito prazer. Eu fiquei muito honrada, muito feliz de ter vocês aqui, como todos os outros palestrantes. Do primeiro seminário, do segundo, eu quero agradecer a todos. E vou fazer hoje umas homenagens a umas mulheres também brilhantes do primeiro seminário. Vamos chamar cada uma delas. E a minha amiga, bem-vinda, Marli Lamarca, ela é da Virada Feminina, ela também faz um trabalho brilhante, né? É uma das homenageadas hoje aqui. Olha, gente, que vocês têm uma tarde e uma semana muito iluminada por Deus. Obrigada a todos. Desculpe alguma coisa. Obrigada, Maria, parabéns mais uma vez. Nós teremos 2 momentos aqui de homenagens. Então, nesse primeiro momento, quero chamar aqui para que fiquem em pé à frente Celina Linhares, doutora Fran Pieira, doutora Marlene Siqueira, Heloísa Schirman, Jaqueline Fabias, Caroline Magalhães, Maristela Cardona e Thalita Serrano. Aqui à frente, por favor, para a entrega das homenagens. Uma salva de palmas, vamos fazer a foto oficial. Aí, Maria. Isso.
Passinho para frente, por favor. Olhou aqui, por favor. Passinho mais seguro, por favor. Passinho para frente. Para frente, passinho para frente. Olhou aqui. Mais uma. Ok, obrigado. Pode ir, dar um passinho pra frente, mais aqui pro meio. Isso aí, tá ótimo. Olhou aqui, por favor. Mais uma. Ok, obrigado. Passinho pra frente, por favor. Aí, olhou aqui. Mais uma, aqui. Mais uma. Ok, muito obrigado. Boa tarde já, né, gente? Boa tarde a todos vocês, bem-vindos a bordo. Estou aqui para levar vocês para navegar pelos oceanos, né, nessa esfera da sustentabilidade. Nós estamos comemorando agora, dia 14 de abril, 41 anos navegando pelos mares do mundo. Há 41 anos que saímos, depois de planejar por 10 anos, navegando com os nossos filhos. Saímos de Santa Catarina em 1984 com essas crianças que vocês estão vendo aí. Somos a primeira família a dar uma volta ao mundo num veleiro e saímos com os filhos, o Pierre com 15 anos, o Dave 10 anos e o Wilhelm, o mais novo, com 7 anos. E Wilfredo e eu com 35 anos. Abandonamos tudo para trás, depois de um planejamento incrível, treinamento, aprendizado, compramos um veleiro para a gente poder sair para realizar um sonho. Toda a nossa trajetória de vida começou quando nós decidimos realizar um sonho de um dia, deixar tudo para trás e sair para navegar pelo mundo. Desculpa, viu, que eu estou de costas para vocês? Bom, e quando nós saímos, naquela época, imagina a responsabilidade de educar os nossos filhos a bordo, né? Quando se falou aí de homeschooling, nossa, comecei com boat schooling na realidade, né? Educando as crianças a bordo e a responsabilidade de tornar essas crianças adolescentes em homens para um mundo. E foi assim uma experiência incrível. Depois de 10 anos navegando na primeira volta ao mundo, de 1984 a 1994, voltamos ao Brasil já com outro sonho. Wilfredo é economista, eu era professora de inglês, eu tinha um curso de inglês, mas nós não queríamos mais voltar para o nosso trabalho. E decidimos que nós queríamos viver no mar e do mar. E aí, nós já saímos com um novo sonho, uma volta ao mundo, pela segunda vez, de 1997 a 2000, dessa vez com a nossa filha Cat, que nós a adotamos, uma menininha que veio mudar a nossa vida. E, lógico, passamos 3 anos navegando, de 97 a 2000, e voltamos ao Brasil outra vez com outro sonho. Nós vivemos sonhando, e sonhando, mas com os pés na terra, trazendo o planejamento, trazendo a organização e olhando sempre aquele sonho que nós queremos realizar. E foi assim que fomos a terceira volta ao mundo, de 2014 a 2016, e já eu sempre fui a única mulher a bordo, já imaginou? Toda a minha tripulação é masculina, vivendo com filhos. Nessa última expedição de 2014, inclusive um neto, né? Sou mãe, avó, e assim já começamos nós, como navegadores, a ver uma grande mudança nesse nosso mundo. Começou na realidade na segunda expedição, em 2014, de 1900
98, quando nós paramos na ilha de Henderson e encontramos uma quantidade de plástico, algo que não devia estar lá, né? Todos esses anos a gente vem navegando, a gente vem andando pelas praias maravilhosas, águas, e de repente começamos a notar o plástico chegando. E foi chegando e foi aumentando. E 2015 foi realmente ali a virada da nossa vida. Foi quando nós paramos no atol de West Faiu, e uma praia de 100 metros, desembarcamos no sentido assim, Robinson Crusoe, vamos para a praia, um lugar maravilhoso. E chegamos lá e encontramos uma quantidade, principalmente de garrafa PET, numa praia de 100 metros, e recolhemos 10 sacos de lixo de 100 litros só de garrafa PET. Trouxemos para bordo, recolhemos esse material e conseguimos levar. Nós temos uma compactadora de lixo a bordo do nosso veleiro, que foi construído para essa expedição. Então nós compactamos todo esse lixo e levamos para a ilha de Guam, onde é uma base americana, e que conseguiu dar um processo aí de reciclagem desse material. E nós fizemos um vídeo que viralizou, e aí nós nos perguntamos também como nós vamos fazer, o que nós podemos fazer para mudar esse cenário, esse horror, na realidade, que nós estávamos vendo. Nos assustou. E foi aí que, voltando ao Brasil, nos reunimos com profissionais, com cientistas, com pessoas de mídia, para ver como nós podíamos fazer um legado para os nossos oceanos, que nos deram anos maravilhosos de navegar, encontrar lugares bonitos, mas que estavam com um pedido de socorro. Nós escutamos esse pedido dos oceanos, e foi assim que ali, junto com a nossa família e todas essas pessoas interessadas, nós criamos a Voz dos Oceanos, The Voice of the Oceans, para escutar o que os oceanos estão nos pedindo. Nos salvem, por favor, nos ajudem. Então, pouco a pouco, nós começamos então a trabalhar junto com a Voz dos Oceanos em uma nova expedição. Gente, já dei 3 voltas ao mundo e no momento estou na minha 4ª volta ao mundo. E as pessoas perguntam, ai, mas você não cansa? Eu digo, não. A minha paixão hoje pelos oceanos é muito maior, junto com a minha família, do que até o nome Família Schirman. Tanto que nós abrimos a mão da família Schirman para sermos a voz dos oceanos. Eu hoje digo que eu sou a voz dos oceanos de corpo, alma e de coração. Então, nossa Voz dos Oceanos tem os pilares que trabalham na área de educação ambiental, da educação também trabalhamos na área científica e trabalhamos também na área de inovação. Quem conhece a gente conhece através da mídia, conhece através da comunicação, e temos usado isso intensamente para a gente poder, né, fazer cada vez mais uma conscientização das pessoas. E os lugares mais turísticos que nós passamos, Bahamas, Miami, Nova York, aqui vocês estão vendo lugares como Bahamas aí, a quantidade de plásticos é assustador. No momento, nós estamos na expedição na Indonésia, e eu vou dizer para vocês, confessar para vocês que eu estou assim, mais do que assustada. A quantidade está cada vez maior, está aumentando. Por mais que se façam leis, por mais que se façam barreiras nos rios para que esse plástico não vá parar nos oceanos, ainda não é o suficiente. A verdade é que nós temos que parar de utilizar principalmente os plásticos de uso único. Nós temos que nos conscientizar que temos que fazer pressão junto às autoridades. Como vocês estão vendo aí, o turismo sustentável é urgente.
é mais do que urgente. Já era para ter começado em 1992, né, gente? Quem lembra, né, da Eco 92? Era aí que nós devíamos ter começado. Então, hoje são 13 milhões de toneladas de lixo plástico que caem nos nossos oceanos. É como se fosse, a cada minuto, um caminhão de lixo assim, ó, jogando lixo no mar. Né? Aí a pessoa eu moro em Goiânia, eu moro em Brasília, eu moro em São Paulo, o meu lixo não vai para o mar. Aí a gente brinca e diz assim, a gente estudou geografia, todos os rios desaguam no... Né? Então aquela tampinha, aquele garrafa PET, aquele plástico da sua sacolinha, que por acaso não está bem administrado no lixão, sai pelo bueiro e onde ele vai parar? Lá no mar. Eu estou num ponto, vocês não têm ideia, que eu não posso mais comprar um tubo de pasta de dente, de shampoo, de nada. Porque eu estou cansada de catar e de ser agredida, literalmente, gente. Quando eu estou nadando por potes que passam de plásticos batendo no meu rosto. Então, a gente é obrigada a sair da água porque tem muito plástico nos lugares que a gente está indo e mergulhando e vendo essa horror. Mas, como navegadores, a gente vê a tempestade, em vez de gritar, né? Vamos gritar, socorro, não, vamos enfrentar. Nós saímos para a ação. E saímos para a ação para a gente poder fazer um trabalho de educação ambiental, todo esse trabalho que a gente está fazendo, para que as pessoas se conscientizem de que é preciso mudanças, né? Lógico que quando a gente vê focas, leões marinhos, ver esses animais marinhos sendo agredidos pela natureza, sufocados, mortos por plásticos, nós também vemos o lado positivo das pessoas que estão trabalhando como o projeto Tamar no Brasil, que é uma referência mundial, e recentemente estive em Dubai também num projeto de proteção de tartarugas. Então, gente, eu não sou cientista, mas o que eu tenho visto e que estamos trabalhando, inclusive, em projetos junto com a USP de São Paulo, tem mostrado para a gente essa urgência que nós precisamos de mudar os nossos hábitos diários. É tão simples, mas é tão difícil. É muito difícil. São pequenos hábitos. Quem é que leva todo dia a sua sacola retornável para o supermercado? Quem é que traz a sua garrafinha para poder encher num bebedouro em vez de comprar uma garrafa de água? Quem é que usa os seus talheres, leva junto de bambu para não ter que aceitar talheres plásticos? Então são pequenas ações que você vai, como diz o Matheus Solano, recusar, né? Recuse, repense. Será que eu vou precisar, hoje a indústria da moda, com esse lixão da moda, será que eu vou precisar comprar mais um par de tênis? Quantos pares de tênis você tem no seu armário? Quantos pares de sapato você tem? Será que você precisa de tudo isso? A gente só tem 2 pés, né? Então, vamos repensar a nossa... mulheres que consomem a maquiagem, o shampoo, comecem a pensar o que você pode fazer para mudar você e as pessoas que estão ao seu redor. Como você pode fazer essa conscientização com as pessoas, né? Então, aqui eu vou passar para vocês um videozinho rapidinho que conta um pouco da nossa história. Pode passar, Lê? Obrigada. É que tem um ditado popular que diz que se vende muito mais ovos de galinha do que de pata, porque a galinha anuncia. Eu tenho dito que quando nós não contamos as nossas histórias, alguém o faz da maneira com que acha mais conveniente. Eu só quero reforçar o quanto o agro evoluiu nesses últimos 50 anos, o quanto ele se tornou sustentável. Há um caminho muito longo ainda para que cheguemos aí a um nível ainda maior. Mas, se comparado a diversos outros países, o agro brasileiro hoje, ele evoluiu e muito. Mas nós precisamos contar essa história para os produtores, para que sirva de referência
e de incentivo àqueles que ainda não adotaram as boas práticas, mas também precisamos contar essa história para a sociedade urbana, para que a sociedade urbana saiba o que está sendo feito dentro da porteira. E não está sendo feito pouca coisa, está sendo feito muito. Nós evoluímos muito e nós precisamos ter a opinião pública ao nosso lado. Em ter a opinião pública ao nosso lado, certamente isso nos ajudará, primeiro, a brindar um pouco a imagem do agro, esse agro que busca ser sustentável. Nós, na ABMRA, estamos apoiando um projeto chamado Projeto Marca Agro do Brasil. Se vocês, inclusive, acessarem o Google e pesquisarem, nós temos um site que conta um pouco dessa história e conta um pouco como é que nós precisamos nos posicionar frente à sociedade urbana e mostrar tudo isso que já fizemos e tudo isso que nós estamos fazendo. Portanto, a comunicação é e deve ser um dos pilares para qualquer iniciativa que façamos. É esse o meu último recado. Perfeito. Para finalizar, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o que o presidente Nicodemos trouxe da pesquisa, da conscientização, da consciência do produtor. Muitas vezes algumas pessoas colocam o produtor como vilão do meio ambiente. E aí a gente faz a simples pergunta, fala, o produtor ele precisa de água limpa para produzir, ele precisa de um solo limpo para produzir, precisa de um ar limpo para produzir. Se você tem uma água contaminada, o produtor não consegue produzir. Aquele alimento vai estar contaminado, ele não vai conseguir vender. Então qual é o interesse? Ele não tem interesse econômico em causar danos ao meio ambiente. Não é sustentável para quem trabalha com o agro causar danos ao meio ambiente. O último do nosso censo demográfico, do IBGE, lá, o censo do agro, mostra que mais de 60% dos produtores não utilizam agrotóxico. E o Brasil é reconhecido como o grande vilão do agrotóxico, que mais utiliza os defensivos agrícolas. Então é uma reflexão sobre o básico o produtor ele precisa do meio ambiente sustentável, senão ele não consegue sobreviver e nós também não. É uma análise muito simples que precisamos divulgar ainda mais para a sociedade urbana, como o Nicodemos colocou. E a Secretaria de Agricultura, o secretário Guilherme Piai, junto de todos os outros secretários, o Marcos Penido, está aí representando muito bem o governador e esse secretariado. Ele assumiu a responsabilidade de passar nas faculdades para dar essa mensagem aos jovens. O programa AgroJovem é uma iniciativa. Quando eu entrei lá, o Guilherme Piai assumiu e falou, precisamos fazer para as próximas gerações. Nós vamos criar uma coordenação de transição energética, porque o agro precisa estar encabeçando essa transição. O uso do etanol, combustíveis renováveis. Então tudo isso é uma preocupação nossa, da Secretaria de Agricultura. O FEAP também, o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, ele tem também parte do recurso destinado à recuperação de áreas degradadas, a fundo perdido. Então o proprietário que quer restabelecer lá uma nascente, uma área devastada, ele vai lá e pega recurso para recuperar a área degradada. Então são essas e outras iniciativas que a Secretaria tem, focadas aí na questão da sustentabilidade, preocupadas com o meio ambiente. Do agro, eu acho que, eu tenho certeza, que todos os produtos ou todos os produtores, eles têm essa responsabilidade, como já foi dito aqui.
O que é muito importante é que cada um de nós busquemos entender e conhecer como cada produto é produzido e o quão sustentável é aquele alimento que você está comprando, né? Então essa rastreabilidade ela é fundamental. E compartilhar informação, buscar essa informação correta, propagar essa informação. Por exemplo, na minha família eu tenho por volta de 40 pessoas pensando do meu lado. Do lado do meu marido, mais 40. Então eu já consigo divulgar para 80 pessoas, para essas 80 pessoas propagar, para mais pessoas do hall de relacionamento dela. Eu faço parte, né, presidente da IWCA Brasil, nós somos em torno de 1.250 mulheres. Então eu propago para elas a sustentabilidade, ela vai propagar para mais mulheres ali do entorno. Também faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê Agronegócio. No Grupo Mulheres do Brasil, nós estamos por volta de 130 mulheres no Brasil e mundo. Então, levando informações corretas para essas mulheres, elas vão propagar essas informações corretas. O governo, né, ele utilizando das suas ferramentas, propagar as informações corretas sobre o agronegócio do Brasil, apoiando projetos como esse da BMRA, para a marca agro do Brasil ser reconhecida. Então tudo isso, né, todos nós que estamos aqui, nós temos essa responsabilidade de a partir daqui nós levarmos essa mensagem de sustentabilidade no Brasil, né? Que o Brasil é um país sustentável, o agro é sustentável, mas como nós vamos divulgar isso para que essas pessoas que não entendem ou não conhecem possam chegar, né, nesse ponto final de que tenho conhecimento, eu sei do que eu estou falando. Então nós contamos com todos vocês que estão aqui, e também, principalmente, né, Ricardo, com o governo também, para ajudar aí nessa divulgação. Obrigada, gente. No segundo seminário, Planeta Mulheres Sustentáveis, do secretário, vou falar aqui novamente secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, engenheiro mecânico, formado pela PUC em Minas Gerais em 1984, trabalhou na Sudecap e Vale, foi diretor executivo da Cushman Wakefield desde 1995, presidente de grandes empresas, entre elas Senco Johnson Controls, ISS Service System, SMV Facilities, Senco Serviços Integrados, AGV Logística, BRF Latam, desde 1998 empresário com sociedade em diversas empresas, em diferentes segmentos, também conselheiro hoje de diversas grandes empresas. Em 2020 e 2021 foi secretário da Indústria, Comércio e Serviços e assessor especial do Ministério da Economia. Em 2022 foi um dos coordenadores de campanha do governador Tarcísio de Freitas e desde janeiro de 2023 é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Então, senhoras e senhores, tenho o grande prazer de chamar aqui à frente o secretário Jorge Lima. E Deus decide se põe homem ou mulher, mas que a curva continua sendo de mulheres, a maior ainda. O que isso afeta? Afeta diretamente, porque se você falar sustentabilidade sem falar em pessoas, para mim, juro para vocês, eu sou pós-graduado em meio ambiente, mas eu tenho uma visão de sustentabilidade um pouco diferente. A sustentabilidade, para mim, ela só para em pé quando você cruzar a área social e a área econômica. Se você não cruzar, não é justo. Eu não posso fazer as pessoas serem pobres porque elas não têm condição de desenvolver. É o caso de Vale do Ribeira mesmo, que é a região que a gente tem que ter muita atenção, porque a região tem APA municipal, APA federal, APA estadual, mas eu não posso deixá-las na pobreza o resto da vida. Tem que cruzar isso. Tem que tomar muito cuidado de quando a gente fala de sustentabilidade, não cruzar com o lado social e o lado econômico. Isso não existe para mim, como existe em qualquer país do mundo. Eu morei em 5 e operei em 139, posso garantir para vocês que não existe. Mas, no ponto de mulheres, eu acho que sim, vale um destaque, porque nós estamos um crescimento muito forte do estado de São Paulo, né? Não sei se vocês estão acompanhando. Em 2 anos a gente saiu de um PIB de 2 trilhões 725 para 3,250, crescendo 3,4. Até dezembro a gente tinha de carteira assinada formal 825 mil, a meta era 1 milhão em 4 anos, praticamente a gente fez em 2. E empresa aberta era 500 mil, nós temos 675 mil. E aí vem o grande problema, que é a qualificação. Então hoje, quando a gente fala que a gente tem 5,9 de desemprego no estado de São Paulo, ele não é verdadeiro. E é o menor resultado dos últimos
12 anos. Porque hoje a gente não tem mão de obra. Hoje você tem vaga de mais de 900 mil na construção civil, 40 mil no supermercado, você tem 30 mil no pátio nosso, que roda todo dia. Então a gente tem um desequilíbrio muito grande, por várias razões. E a gente está estudando essas razões em vários pontos. Um deles é mulheres. E aí eu falo que a gente está lendo um pouco errado. Inclusive quando você fala de agro, 12,8% do agro hoje é mulheres. Você tem 68% na indústria têxtil, mulheres. Agora, como readaptar isso para um mercado que cresce mais mulheres, é a política pública na veia. Mas uma política pública diferenciada. Eu mesmo abri uma linha de 100 milhões para mulheres, mas esse nível que está aqui é um nível privilegiado. Na hora que você desce um pouco, a gente começa a deparar que nós vamos ter que fazer um outro trabalho de preparação. Até porque se a gente olhar, a mulher sai de 70, a autonomia dela não passa de 70. Então estamos falando de 55 anos, é muito pouco. Minha mãe era dona de casa, eu escrevia ainda, Entendeu? Dessa época, mulher do lar e tal. Então acho que aí a gente está com um trabalho inclusive que envolve a nossa primeira dama, que eu tenho dito em todos os lugares. Cristiano Freitas vai ser uma das melhores primeiras damas que o Estado já viu, porque a capacidade dela de cruzar o econômico, social e o sustentável é interessantíssimo. E os fundos sociais passam a ter um 13 anos de idade. Não deveria ser dever da universidade receber um jovem a partir dos 13 anos na universidade. Mas se nós esperarmos até os 18, muitos deles não virão. Eles já estarão perdidos no meio do caminho. Isso é uma realidade que a gente precisa ajudar a viver, ajudar a ultrapassar. Por isso eles chegam aos 13, fazem colônias de férias, brincam pelos nossos pilotis, pelo campus, almoçam, tomam sorvete, são convidados a viver uma experiência de campus, porque Rio é um campus muito rico em termos de natureza e diversidade. Ali a gente faz a sensibilização ambiental. Quando eles chegam aos 16, quando eles chegam aos 18, 17, eles vão para o pré-vestibular comunitário. E nós vamos acompanhando ele nas escolas do entorno. A Rocinha, maior favela da América Latina, está ali na nossa porta. O Vidigal do outro lado e o Parque da Cidade no meio. Eles participam. E a gente costuma sempre dizer que a juventude não quer estudar. Eu desconheço essa realidade. Alguns demoram 4 horas para chegar até a PUC. Depois mais 4 horas para voltar para casa. Eu tenho jovens que tocam piano maravilhosamente bem. Mas eles aprenderam com um pianinho que eles encontraram na lata de lixo. Aqueles brinquedinhos dos nossos filhos. E quando eles veem o piano pela primeira vez, eles tocam. É muito emocionante. Eu sempre me emociono quando falo. Meu filho não toca. Minha filha não toca. Mas eles tocam. É diferente a resiliência e a vontade de estar no mundo. Eles são chamados de vulneráveis. Eles não são vulneráveis. Eles foram vulnerabilizados por nós, como sociedade. Eles são chamados de pessoas de rua. Eles não são. Eles são pessoas em situação de rua, porque nós falhamos. Eu sou uma educadora. Eu me emociono com a educação. Sempre me emociono com a educação. E acredito muito no Papa Francisco. Acredito muito nessa ecologia integral. Acredito que enquanto nós não reconhecermos que temos muita gente nesse mundo disposta a se transformar, assumamos o compromisso de transformá-los. Enquanto nós não ajudarmos as mulheres a serem mães, a serem trabalhadoras, a serem vida potente e a se reconhecerem como aquelas que não são as que devem tomar conta de tudo, mas são parte de uma sociedade mais igualitária, não haverá sustentabilidade ambiental. Me desculpem, mas não haverá. Porque é preciso que as pessoas se transformem, é preciso que a gente possa formar pessoas que entendam a necessidade de viver em um mundo melhor, que não pensem o melhor para si, mas que pensem o melhor para o mundo, que dividam aquilo que é deitar a cabeça no travesseiro e dizer: foi bom para mim,
e passem um tempo pensando, foi bom para todos. Ser bom para todos requer algumas mudanças. Nos slides aqui, a gente, na PUC, acredita que é preciso levar a juventude a experienciar. É preciso experimentar. Eu vou passar uma série deles, não vou falar deles, mas eu queria que eles mostrassem ação. Primeiro, mais mulheres na computação. Por que mais mulheres na computação? É preciso que a gente assuma lugares diferenciados. Depois, alunos no projeto Rondon. Eles precisam conhecer uma realidade diferente da nossa. Minha filha passa a cada 4 meses 16 horas em um barco na Amazônia. São 16 horas para ir até uma comunidade indígena e 20 horas para voltar, porque contra a corrente demora mais. Mas a cada vez que ela vai, ela trabalha com as crianças indígenas, ela perde 2, porque a água está contaminada. Então ela não volta e encontra as mesmas crianças. Mas é aprendizado, é preciso aprender isso. E talvez com isso a gente pense em não contaminar a água. É fundamental. Quando a gente continua, é preciso ouvir a voz das mulheres na favela. São elas que constroem a nossa sociedade também, junto com a gente. São elas que são vítimas. Uma das que eu apresento aqui, e que tem um desses jovens como filho, ele é o único sobrevivente dos 6 que já morreram por bala perdida. É muito forte isso. Então, o que eu queria deixar aqui, e é aqui que eu vou terminar a minha fala pelo meu tempo, é um pedido para que a gente cuide dos nossos jovens, para que nós mulheres tenhamos essa consciência e para que a gente exija da sociedade políticas que incluam alimentação e que permitam que esses jovens cheguem a lugares que são lugares não vivenciados por nós. Porque vivendo nesses lugares, dos melhores aos piores, aí sim a gente pode internalizar o que a gente está chamando de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade humana e de sustentabilidade social. Em outubro, na PUC, nós vamos estar reunindo todos os reitores da América Latina, de todas as universidades. Será uma semana pensando em ecologia integral. Eu vou mandar o convite para vocês, para a gente pensar junto. E agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. A gente tem que respirar um pouquinho aqui. Eu, como pesquisador, gostaria, já fiz um monte de anotações aqui, já gastaria aqui 1 hora tranquilamente só costurando todo o aprendizado que nós tivemos aqui nesse período. Mas eu vou tentar ser realmente restrito ao meu tempo. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor a Associação de Olho no Material Escolar. Eu vou aqui trazer um despertar, um desafio a vocês, de olharem depois com mais tempo, se engajarem, apoiarem, tanto como pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, o nosso movimento. Muito do que foi dito aqui depende da sociedade civil para acontecer. Eu vou voltar um pouquinho só para vocês entenderem o contexto da associação. A associação é uma associação da sociedade civil muito recente, apenas 3 anos de existência, mas muito construiu. Eu represento aqui a nossa presidente, a Letícia, que infelizmente não pôde estar presente, mas já antecipo que é uma pessoa que é muito mais do que a nossa presidente, mas a nossa liderança. É um exemplo da mulher, né, dessa representatividade na força, na forma como ela alavanca a associação e tem conseguido produzir tanto e tão pouco tempo. A nossa associação é formada aproximadamente por 90% de mulheres. Em muitas reuniões eu sou o único homem. Mas isso me orgulha muito, tem sido uma oportunidade fantástica. Eu estou colocando os meus serviços como engenheiro agrônomo, 40 anos de trabalho em pesquisa científica no setor do agro, mais a minha experiência pedagógica de ensino na universidade, na pós-graduação, mais o trabalho que eu faço nos comitês de bacias há mais ou menos 10 anos,
a serviço da associação. Eu brinco que eu não estou aposentando, eu estou fazendo uma transição de carreira, tanto que essa associação tem me motivado a trabalhar em prol da nossa sociedade. É como se eu estivesse agora dando uma retribuição, tentando usar o meu tempo à disposição dessa associação, que a gente de fato consiga trabalhar o tema desse painel aqui, que são políticas públicas e educação em prol de preservação ambiental, em prol da preservação humana de forma integral, como também muito tem sido trazido aqui nesse segundo painel. A associação surge no momento da pandemia, quando as mães, esses são alguns benefícios, alguns pontos positivos da pandemia, têm tempo para interagir com seus filhos. E aí começam a olhar esse material escolar, começam a estudar junto, e como elas todas são ligadas ao agro, percebem que a comunicação, foi muito bem trazido aqui no painel anterior, a comunicação com o setor, ou o rural, ou a agricultura, você vê que as terminologias, a gente tem uma certa preocupação, né, em falar em agro, em defensivo, em pesticida, a gente pisa meio em ovos, né, e hoje está caro, né, não dá nem para pisar em ovos. É uma necessidade que a gente tem de melhorar essa questão do diálogo, da forma. Eu estou aqui mais tentando escutar o que eu tenho visto, ouvido, nesses painéis aqui. Eu poderia estar tranquilamente no painel anterior, porque eu sou, né, já fui 40 anos trabalhando com pesquisa agropecuária, me sentiria muito confortável, né? Minha nora trabalha numa outra empresa, deve ser concorrente sua, com a ESG, é um trabalho fantástico também que eu vejo hoje. Então a associação, ela tem essa matriz familiar, estrutural, a figura materna e paterna, esse resgate um pouco da família. A educação começa na família. Acho que também foi muito dito isso aqui, trazido muito aqui sobre a importância da família. A educação começa dentro de casa. Infelizmente a gente terceiriza hoje muito por questões diversas aqui, por questões que dariam outro seminário, uma outra discussão, mas é muito importante que a gente resgate um pouco, e a associação traz isso, a importância da estruturação familiar. A gente vê muitas mulheres hoje sendo o esteio familiar, porque o marido não é mais presente, ou dependendo das comunidades onde ele já morreu, jovens morrem muito, tem filho cedo também. Então essa estrutura precisa de alguma maneira ser valorizada, e é desafiadora do ponto de vista do processo educativo. A associação então tem essa matriz, esse início, né, nessa questão da visão que o agro tem no material escolar. Logicamente que, eu vou passar aqui, se eu conseguir. Se puder só passar para ele, próximo? Sim, se você quiser ir passando não vou. Eu não estou conseguindo aqui, mas é só mais para que as informações sejam passadas a vocês, mas eu vou depois pedir para que vocês olhem com carinho. Mas a associação hoje, ela tem então uma visão muito mais clara de que apenas a valorização dessa comunicação do agro no material escolar não é suficiente. Não bastava a associação se dedicar à negociação, a intercâmbio com as editoras, a propor uma visão baseada em ciência. Eu sou cientista, eu hoje anseio maior valorização pela ciência. Infelizmente, os institutos de pesquisa e das universidades hoje têm desafios muito grandes em se manter estruturalmente, os recursos financeiros cada dia mais escassos. Então a ciência, ela é importantíssima, com todos os seus desafios, mas ela precisa estar presente. Nós fizemos depois um trabalho com a FIA-USP, comprovamos que, de fato, o material escolar carece dessa base científica. 85% das citações dos textos são autorais, não são baseados em ciência. Então esse é um desejo da associação, que a ciência esteja presente, que esse seja um ponto forte de diálogo com o jovem. Para nós hoje foi um motivo de satisfação ver o celular
ter essa restrição do uso do celular nas escolas, porque eu acho que vai melhorar o diálogo, vai melhorar o aprendizado, vai trazer uma série de benefícios. Isso a associação entende que o material escolar pode ser uma âncora, porque a gente tem a informação disponível a qualquer instante, a qualquer momento, ao toque dos dedos do celular. Mas é a verdadeira informação, a informação que merece credibilidade. Isso precisa ser transmitido na família e nas escolas. Então nós também temos um outro desafio, que é a capacitação dos professores. Nós temos programas que tratam desse assunto, que buscam esse resgate, esse apoio ao professor, a levar a informação para o professor, não só do agro, como originalmente a nossa associação foi construída, mas de todos os outros setores. Nós temos um movimento, ou a gente brinca, nós temos o DNA agro, mas hoje a gente entende perfeitamente que o nosso desafio da educação é muito maior que isso. Inclusive nós temos todo um trabalho de advocacy lá em Brasília, nós estamos focados em pontos que foram trazidos aqui como segurança, como indicadores